bom dia para quem está em casa também. Que Deus abençoe cada um de nós, amém? Vamos entrar na palavra de Jesus. Eu vou começar lendo com vocês Lucas 24, versículo 13. 24, versículo 13. Glória a Deus. Eu morei uma vez numa casa, bem quando eu cheguei em São Paulo, numa casinha tão ruim, bem feinha, e ela tinha uma janela. E essa janela, ela me dava alguns sustos. Por que eu falo que ela dava alguns sustos? Alguém no passado tinha passado uma tinta nessa janela. E aquela janela, com o tempo a tinta foi ficando, não sei se a sujeira que pegava, misturava com aquela tinta com um pouco de ferrugem. E aquela tinta foi se tornando cada vez mais suja, foi se deteriorando. E foi chegando um tempo, um momento, que quando você estava, por exemplo, no momento de sol, ele ficava um pouco escuro, porque a janela estava bem obstruída, com aquelas fuligens, a ferrugem, com a sujeira que ficava de fora, né? Era do lado de fora do vizinho, não tinha como se limpar para o lado de fora. E a sujeira de fora, ela começou a projetar imagens. Então, às vezes você estava dentro de casa, e você via algumas penumbras dentro da casa que você não sabia o que era. E às vezes, se fosse uma pessoa assim meio medrosa, ela até acharia que tinha alguma coisa espiritual no lugar, porque ela fazia sombra. Você pegava esses dias de lua cheia, por exemplo, que estava bem clarinho, ali projetava alguns sinais dentro da casa. Amém? Por causa daquela janela do alto que ficava para o lado de um outro terreno. Aonde que eu quero chegar com isso? As nossas vidas, às vezes, ela é dessa forma, como aquela casa, amém? Onde tinha uma janela que quando ela foi feita, eu acredito, quando ela foi instalada naquele lugar, a intenção era de trazer uma luz, uma claridade, porque já era um lugar que era bem escuro. Não tinha tanto privilégio da claridade, amém? Então eu acredito, até por ser do lado errado, aquela janela, ela foi colocada como uma intenção de facilitar, de trazer claridade. Assim Jesus também, ele proporcionou para a gente, sim ou não? Jesus, ele criou para a gente um meio, um caminho, uma luz a qual essa luz pudesse chegar nas nossas vidas e trazer o refrigério, a claridade, trazer para nós ali um tipo de facilidade, de conforto, para que você pudesse, no meio dessa vida tão cheia de obstáculos, você caminhar sem tropeçar. E eu me lembro uma vez, eu distraído, num dia, assim, dessas luas mais claras, eu estava passando, saí do banheiro da casa, e eu fui passar, eu quase tropecei numa das coisas ali, porque tinha uma fresta que passava, que ficava projetando uma imagem. Então, para você desviar daquilo, eu quase tomei um tombo grande dentro daquela casa. E orando essa noite, eu me lembrei disso. E o que isso tem a ver com essa pregação, com essa mensagem de hoje? Tem coisas nas nossas vidas que quando a gente vai deixando acumular, elas vão bloqueando a luz de Deus. E aí você vai parando de reconhecer a tua própria vida, as coisas que estão até dentro da tua própria casa. E sem perceber, chega um tempo que você começa a tropeçar dentro dos móveis da sua própria casa. Ou seja, aquela vida que era para ser uma vida tranquila, que você se desse bem no meio desse dia a dia, quando você vê, você começa a tropeçar em coisas irrisórias. Aí nós começamos a tropeçar muitas vezes na vida da família, na vida familiar, no casamento. Você começa a tropeçar financeiramente. Puxa, pastor, mas como que ele se enrolou? É aquela imagem distorcida. A luz não atravessa mais, você não tem mais claridade. E mesmo naquilo que você conhece, aquilo acaba se tornando um problema. E o que isso tem a ver com a mensagem? Olha o que a Bíblia diz. Eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios,
cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo ali perguntas um ao outro, o mesmo Jesus aproximou e ia com eles. 16. Mas os olhos deles estavam como que para que o não conhecessem. Olha que coisa interessante. Eles passaram 3 anos consecutivos da vida deles, praticamente todos os dias, grande parte das noites, amém? Andando com Cristo, caminhando com Jesus. E um dia eles veem acontecer tudo aquilo que Jesus havia já previsto. Jesus já tinha falado, ele ia ser entregue na mão dessas autoridades, as autoridades crucificariam ele morreria, no 3º dia ele ressuscitaria, amém? E aí sim ele triunfaria. Não é isso que aconteceu? Só que quando acontece isso e Jesus ele se aproxima de 2 desses discípulos, a Bíblia deixa claro que esses discípulos não conheciam mais Jesus, não reconheciam Jesus. E isso não tinha passado muito tempo. Eu estou me referindo a coisas de menos de uma semana, desde o momento Jesus preso, julgado, amém? E até a ressurreição de Jesus. Não passou muito tempo. Mas em tão pouco tempo, aquelas mesmas pessoas que presenciaram milagres, que comeram na mesa com Jesus, não é? Tem o quadro da grande Santa Ceia, né? A última Santa Ceia, pintado, que representa ali o que Jesus fez junto com eles. E de repente, uma semana, não sei, 15 dias, vou jogar assim, em dias, os mesmos discípulos que sentaram na mesa, que comeram com Jesus, não conseguiam mais reconhecer Cristo. Isso soa bem familiar na igreja de hoje em dia, sim ou não? Tem muitas pessoas que já comeram na mesa com Jesus, que já presenciaram milagres, que receberam milagres de Deus, que viram coisas de Deus acontecer assim, miraculosas, que testemunhavam com alegria, falava de comunhão, de andar com Deus, de viver a palavra, e de repente as mesmas pessoas, hoje, Jesus às vezes tentando andar com ela, tentando se aproximar dessas pessoas, elas estão com os olhos tão fechados que elas já não conseguem mais perceber ali que Jesus está naquele lugar ou está do lado dela. E aí eu poderia citar pessoas no leito da enfermidade. Elas não conseguem mais ver a cura. E elas não conseguem crer mais que Jesus pode curar. Mas cura é a especialidade de Jesus. Sim ou não? Se é a especialidade de Jesus, como é que eu posso temer a doença? A doença, ela existe, é um fato. O diabo realmente colocou esse mal. Tem pessoas morrendo o tempo todo de enfermidade. É uma realidade. Mas Jesus também é uma realidade, que a especialidade dele é fazer milagres. E quando eu falo de doenças e enfermidades, a Bíblia diz que Jesus já levou. Mas nós reconhecemos isso, nós enxergamos isso, eu consigo perceber que Jesus já levou tudo aquilo que eu estou carregando hoje, ou os meus olhos já estão como que fechados para que eu não conheça aquilo que está à minha volta, que vem de Deus. Ô pastor, talvez isso tenha acontecido comigo. Vamos olhar financeiramente. Tem gente que já contou bênçãos de vida financeira. E se você olhar hoje para a mesma pessoa, talvez ela nem crê mais que uma oferta, uma fidelidade, alguma coisa faça efeito na vida dela. E como é que pode, pastor? A pessoa, ela vai cegando, como aquela minha janela que eu citei. Um dia ela foi colocado o vidro estava ali para entrar claridade. Eu entendo, alguém talvez pensou, bom, está claro demais, não é? Eu vou obstruir um pouquinho. E aquilo que ele deixou obstruir foi se tornando cada vez pior, até que começou a projetar sombras, não é? Que ao invés de trazer claridade, lucidez, ela trazia confusão. Começou a gerar confusão.
E é essa confusão que às vezes é gerada também dentro de nós. E eu preciso tomar cuidado com isso. E era tão grave a coisa, era tão grave a situação, que a Bíblia diz no 17 assim, ó. E ele lhes disse: que palavras são essas que vocês caminhando trocais entre vós? E por que vocês estão tristes? E aí ele respondendo disse, um cujo nome era Cleopas, e disse-lhe: és tu só o peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Então você vê, era recente. Eles sabiam bem do fato geral, mas aquilo que era fundamental não estava sendo absorvido mais por eles, por causa dessa cegueira que estava ali. Deixa o marcadorzinho aqui agora, vai lá em Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, em contraste com isso, o Paulo, ele repreende a comunidade de Éfeso, e ele dá uma bronca no povo de Éfeso, dizendo para eles que eles precisavam mudar a maneira que eles estavam andando. Na sexta-feira eu falei disso, inclusive eu peguei um exemplo. Quando você compra um carro, você compra um relógio, um celular, quando você vai na loja, às vezes você nem tinha visto. E de repente você nota e fala assim, olha que celular bonito, ou então que carro bonito, né? E você compra aquele carro. E você nunca tinha olhado para esse carro na rua. Aí no outro dia você sai na rua, você começa a perceber que o vizinho da tua rua tem, o outro vizinho também tem, igual o seu, não é? Você senta numa mesa para tomar café, alguém está mexendo no celular, você fala, nossa, é igualzinho o meu, né? Bem parecido com o celular que eu tenho também. Às vezes o brinquinho que a irmã gosta, às vezes a correntinha, o sapatinho que põe no pé, e você olha e fala assim, olha, parecido, e você nunca tinha notado, e às vezes aquela pessoa já esteve perto de você muitas vezes, só que agora, de repente, você nota. Por que você nota? Porque você se familiarizou daquilo. Quando você trouxe aquilo para a tua vida, você começa a notar. Esse é um erro que a gente comete com as coisas do mundo. Quando eu vou trazendo coisas do mundo, a minha mente, sem eu perceber, ela começa a atentar para as coisas do mundo em geral. E automaticamente, a minha percepção das coisas mundanas, quando eu falo percepção, não no lado em si de conhecer, de entender, mas no lado de atrair. Amém? Eu começo a me voltar para aquilo que é semelhante àquilo que veio para a minha vida. E às vezes o pecado entrou, como para esses discípulos que nós acabamos de ler, eles deixaram entrar o mal no coração deles. Jesus trabalhou 3 anos com eles, dizendo para eles, olha, eu vou ser entregue. Eles tinham que manter o coração firme na fé, focado na fé. Amém? Só que a Bíblia diz, e o próprio Cristo identifica, ele fala assim, por que estão tristes? Tristeza é uma raiz satânica. Amém? Como a alegria é uma raiz do Espírito Santo. Na presença de Deus, tem abundância de alegria. Amém? Quem traz o sofrimento, quem traz o mal, é o Satanás. Então, da mesma forma, quando eles permitem que entra no coração deles a tristeza, mas não é só tristeza, se você pegar a Bíblia fala de um monte de coisa, a raiz de amargura, a revolta, não é? A contenda. Tem gente que ela fala, não, eu contendo mesmo, tem coisas que não vale a pena, o prejuízo é muito maior se contender, você vai trazer mais destruição para a tua vida por causa de uma discussão que não vai levar a nada. É verdade ou não é? Não adianta às vezes não compensa. Tem gente que às vezes acaba criando um problema muito maior para a vida dela, quando ela tenta às vezes trazer coisas que são irrisórias. E aqui o Paulo, no versículo 17, eu vou ler o 17 já, ele diz assim, ó, eu digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também quem? Os outros gentios. No que, igreja? Na vaidade do seu sentido. Então, o que é a vaidade do sentido? Seria mais ou menos ali como uma concupiscência criada dentro de nós. Lembra que eu falei do carro? Você começa a perceber?
você cria dentro de você uma inclinação. E aí todas as vezes que você vê algo parecido, aquilo vai te atraindo para ver. Eu vou passar junto de você, eu não vou ver o que você está percebendo. Eu estou percebendo outras coisas. Ah, pastor, mas é só para o mal? Não. Quanto mais eu me aproximo de coisas de Jesus, eu também começo a ser atraído pelas coisas de Deus. Você tem uma bênção ali que vai perecer, você percebe. O Jó falou disso. O Jó falou, até a bênção que está se perdendo, ela vinha sobre mim. O Jó, ele citou inclusive isso. Ele dizia que bênçãos que ia se perder, ele era tão abençoado, ele estava tão focado, ligado com Deus, que as bênçãos que ia perecer eram atraídas para a vida dele. E realmente isso acontece. Tem pessoas que você olha para ele e fala assim, nossa, essa pessoa tem uma percepção muito grande das coisas boas. Não tem? Não tem gente que é assim? Não é que ela tem uma percepção melhor que a sua, é que ela está mais ligada com Deus. Então ela já automaticamente atina para as coisas de Deus. E uma pessoa que ela está mais ligada com as vaidades do mundo, como o Paulo falou, ela tem uma tendência a perceber mais as coisas do mundo. Se eu pegar uma folha branca aqui de sulfite e fizer um círculo nela e perguntar para você, o que vocês estão vendo aqui? Você vai dizer que está vendo o quê? Você está entendendo? A gente tem essa tendência, mas tem uma folha branca grande. O círculo é um detalhezinho. E às vezes a gente atenta mais para pequenos detalhes da vida que não vão fazer diferença e não entendemos o porquê. Esse é aquele bloqueio que o diabo coloca na tua mente. Você não prospera, você não consegue ser feliz na tua família, você não consegue ser curado, porque você não vê a cura, você só vê o estrago da doença, você não vê a prosperidade, você só vê o risco da miséria, você não vê motivo para se alegrar, você só vê a razão da tristeza. Então o Paulo falou, não andeis mais como andam também quem? Os outros gentios, na vaidade do seu. E aí no 18 ele fala, ó, entenebrecidos no entendimento, ou seja, o entendimento escuro. Lembra da janela que eu falei que tinha em casa? Aquela janela escurecia e projetava sombras, não é? Porque só passava certa claridade e sombra escura, então criava uma ilusão ruim. Então ele fala assim, ó, andavam entenebrecidos no entendimento, separados do quê? Da vida de Deus, por causa da ignorância que há neles pela dureza do seu coração. Ah, pastor, eu não tenho essa janela pintada. Deixa uma janela suja da tua casa. Vai chegar um dia que você vai olhar por ela, você não vê mais nada. A visão que você teria, você não enxerga mais. Isso é os nossos olhos. Eu começo a trazer impureza desse mundo para os meus olhos. Chega um dia que eu não vou ver mais nada que Deus projetou para mim. Eu só vou ver morte, destruição, vaidade. Amém? As coisas que eu precisava de enxergar, elas vão se perder. E os discípulos que mais me preocupa é que a primeira coisa que a Bíblia declara e relata é que eles não reconheciam mais quem? Deveria ser o único que eles jamais deixassem de perceber ou de ver. Não é verdade? Mas isso acontece todo dia. Todo dia você vê alguém que elas não veem mais Deus dentro da igreja. E o problema está na igreja ou está nos olhos dos discípulos? Você está entendendo? Ah, mas a igreja mudou. A Bíblia fala, o mesmo Jesus se aproximou. Consegue entender isso? Mas eles estavam com a ignorância dentro deles, a dureza do coração deles, não deixava eles entender. Tem gente que você pode repreender, falar, dizer para ela, chacoalhar, olha, isso aqui está errado. Ela não consegue ver erro. Ela fala para você, não, mas é por causa disso. E você fala, não, mas você tem que mudar, não, mas é por causa daquilo. Ela não enxerga. E aí você briga com teu filho, você briga com a tua esposa, você briga com o teu marido, porque você está com o coração endurecido. Você não consegue perceber coisas mínimas que são entregues. Amém? Porque dentro de você já tem uma convicção ali.
que foi isso? O Paulo falou, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu 19. Aí ele diz, os quais, havendo perdido todo o quê? Tenta falar com alguém magoado para você ver. Ah, ela não aceita. Conversa lá com a tua esposa. Depois você me conta. Fala lá com o teu marido lá, ele está magoado. Fala com aquela nora que você magoou ela lá muito tempo atrás. Ou ela te magoou. Muda. Você fala, ela bate o pé e fala, não, não é desse jeito. Seria fácil de resolver, sim ou não? Tem coisa que era prática, você fala, não, só conversar, entender, não entendi. É isso. Mas não entra. Por quê? Eles perderam todo sentimento, se entregaram ao quê? A dissolução. Para com a avidez cometerem toda. E uma prova disso é que as pessoas nem conseguem ouvir uma frase inteira. Você vai falar com elas, elas retrucam antes da frase ser dita. Parece que elas criam dentro delas um tipo de efeito mãe de Ná que ela prevê. Ela começa a prever o que você vai falar, não é? Então você fala assim, hoje, ela já acha, ela já cria todo um. É igual aquelas inteligência artificial agora, você põe um negócio, ela dá um monte de sugestão para você, não é? Eu acho que eu já vi isso no ser humano por aí. Né? Aí você fala assim, não é nada disso, eu ia falar tal coisa. Mas já tem um pensamento, a Bíblia diz, ó, se entregaram ao quê? A dissolução. Aí, se você parar aquela discussão e falar, olha, deixa, a pessoa fala para outra assim, ele ia falar isso e aquilo para mim. Você tem certeza que ia falar? Ela não tem, mas na cabeça da pessoa ela tem certeza, convicção de que ia. O que aconteceu com ela? Ela está cegada. Ela está cegada. Você já leu uma palavra errada? Já? E se perguntasse para você, você jurava que tinha lido ela corretamente. Não é? Nós temos essa maneira de enxergar as coisas com uma previsão mental. Aí quando você lê de novo, você fala, não é possível que eu li errado isso. Leu errado. Mas a gente tinha convicção. Os discípulos tinham certeza que eles falavam com alguém que nem conheciam Cristo. E eles falavam com quem? O próprio Cristo. Eles achavam que eles eram os mais esclarecidos que tinha naquele caminho. Eles repreendem Jesus e falam assim, você é o único, né, perdido que está por aí, que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias. Eles estavam falando com o cara que tinha descido da cruz, o homem que foi crucificado. Amém? E eles perguntavam para ele, se Jesus tivesse abrido a palma das mãos, ou aberto as mãos, né, aberto as mãos, eles talvez teriam, acho que nem acreditaria também, quando a gente está obstruído, a gente não acredita. Eles teriam visto os cravos ali na mão de Jesus, perfurados, amém? E continuariam repreendendo talvez a Jesus, dizendo, olha lá, o Cristo foi crucificado, tudo, e não perceberiam. Agora eu pergunto para você, quantas bênçãos de Deus você tem perdido? Tem escapado da tua vida? Porque isso às vezes está ficando dentro de nós, ó, e se entregar à dissolução para com a avidez, e cometeram toda 20. Aí o 20 é interessante como que a Bíblia escreve isso, né? Mas vós não aprendeste assim a... Que fica claro que Jesus é a palavra, né? Mas vós não aprendeste assim a palavra, ou a Cristo, e não necessariamente com Cristo, né? Não aprendeste assim a Cristo. Ou seja, 21. Se é que tendes ouvido, e nele foste o quê? Como está a verdade em Jesus. 22. Que quanto ao trato passado, aí ele diz agora, ó, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do quê? Do engano. Ou seja, esse engano, ele fica dentro de nós e nos tapa a visão de uma forma tão terrível
que mesmo estando Cristo do lado, nós não conseguimos perceber os seus feitos. Amém? Está ali, pessoas sendo abençoadas, dando glória a Deus, andando com Deus, e às vezes eu posso estar aqui durante a palavra e estar focado aqui no celular, às vezes na minha mão, tentando ver alguma coisa, numa rede social, sabe? O que está acontecendo com a pessoa? Ela não percebeu Jesus do lado dela. Ela vai dizer um dia, mas meu coração ardia também. Quando a palavra pregava, ardia, mas ela não aproveitou o fogo de Deus que estava ali. Amém? Porque ela estava corrompida pela sua concupiscência, que causa engano. 23. E vos renoveis no quê? No espírito do vosso sentido. 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e... Ou seja, Deus está falando para nós, você tem que deixar tudo que é da velha criatura para trás, se você quer viver a vida que Deus tem para você. Ao ponto de fazer tudo aquilo que estava da velha criatura desaparecer, morrer totalmente, porque aquilo que nós tínhamos do mundo, ele é incompatível com a vida de Deus. Ou seja, se eu não quero ficar separado da vida de Deus, eu preciso me despojar de tudo que é da velha criatura. Voltando lá para Lucas 24, onde paramos, acho que foi no versículo 17, é isso? Pode ser no 17 mesmo, porque ele diz assim, ó. E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondeu um cujo nome era Cleopas, disse-lhes, és tu só o peregrino, o único perdido, né, em Jerusalém, que não sabes as coisas que nela têm sucedido esses dias? E aí Jesus é impressionante, né, a paciência que Deus ele tem com a gente, né? Jesus vira para eles e fala assim, quais? Me conta um pouco delas, né? E eles lhes disseram, as que dizem a respeito a quem? Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso. Eles disseram que Jesus foi o quê? Eles não sabiam quem era Jesus mais. Amém? O Pedro falou, tu és o Cristo, né? O Filho de Deus vivo. E eles dizem para Jesus que o Nazareno foi um profeta poderoso em obras. Eu acho que daí que saiu muitos enganos, né? Que se vê hoje em pessoas que se embasam em preposições erradas. E aí diz assim, ó, e palavras diante de Deus e de todo o povo. 20. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Contaram para Jesus que Jesus tinha sido crucificado. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora com tudo isso, ó, já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E a verdade é que também algumas mulheres dentre nós se maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele via. Irmão, com um monte de sinais, é verdade ou não é? E eles não acreditavam. Um monte de sinais no mundo. E tem gente que não acredita. Tem um monte de coisas acontecendo à tua volta e Deus falando que Ele quer mudar a tua vida, Ele vai mudar a tua história. E às vezes você não está acreditando. Deus falando para você, você tem que despojar do velho homem, isso está matando, está acabando com a tua vida, está fazendo você tropeçar nas coisas da tua vida. E você não acredita. Por quê? Porque os teus olhos estão fechados pela dureza do coração. E aí ele diz assim na sequência ainda. E alguns dos que estavam conosco foram, né? Pode passar também, eles não viram. 25. E ele lhes disse, olha o que Jesus disse. Tolos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Ou seja, Jesus
explicou tudo o que tinha que ser explicado de novo para esses discípulos. E eles não reconheceram Jesus. Amém? E quando que eles reconhecem Jesus? Vamos lá para Marcos, capítulo 16. Marcos 16, 12, é a mesma passagem. Volta só 2 versículos, no 10, dá para perceber a passagem. Amém? 16, 10 de Marcos. Posso ler? E partindo ele, anunciou àqueles que tinham estado com ele, olha só, eles então tinham estado com ele, os quais estavam como? Você chora por Deus, você fica triste de ver a impiedade do mundo e não reconhece Deus. Tem coisa errada, sim ou não? Eu vou na igreja e choro, Deus, não é mais a igreja dos tempos bíblicos. Quem falou que não? A Bíblia diz que o inferno não prevaleceria contra a casa de Deus. Amém? Só que aí você fala, mas a igreja somos nós. Nós estamos nos deteriorando, perdendo aquilo que Deus nos deu, ao ponto de ficarmos tristes, choramingando, lamentando uma coisa que tínhamos quando deixamos de alcançar o que Deus tem hoje para nós. E no 11 ele fala assim, ó, e ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, eles não o creram. Eles não creram. E no 12, e depois manifestou-se outra vez, de outra forma, a 2 deles que iam de caminho para, esse campo é o próprio Emaús, amém? E diz lá, indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes o quê? Creram nele. É bem difícil as pessoas acreditarem em Jesus. Ô pastor, mas por que isso? E eu não estou referindo a pessoas do mundo. Amém, igreja? Eu estou me referindo a pessoas que já estiveram com Cristo. Amém? Então onde que eu quero chegar com isso? Eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo que eu estou deixando na minha vida da velha criatura, porque em qualquer situação que eu enfrentar nessa vida, de uma maneira muito rápida, aquilo vai ser distorcido, vai ser tirado de dentro de mim, e quando menos eu espero, eu vou estar passando perto de Jesus, e eu não vou reconhecer a Jesus. Isso é um perigo, porque na adversidade, a primeira visão que deveria ter na sua vida, deveria ser a de Deus. Amém? Ah, mas onde que a Bíblia fala isso? Pega Isaías, quando o rei Uzias morreu, quem que ele viu? E ele nem tinha conhecido Jesus, Jesus não tinha morrido por ele. E hoje que nós temos Jesus, Jesus morreu por nós, a última visão que nós temos é de quem? É a de Cristo. Não deixa isso acontecer com você. A Bíblia diz que eles também não creram em Jesus. Amém? Ou seja, retira tudo que for da velha criatura, para que ela não venha nos cegar. Amém? Último versículo, 2 Coríntios 4:4. 2 Coríntios 4:4. Amém? Nos quais, está lá em Coríntios, né? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 4. Nos quais o Deus desse século, ele fez o quê? Os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça o quê? A luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, estamos sendo cegados a cada dia pelo Deus desse século. Por isso Paulo falava aos Efésios, não ande mais como andam os outros gentios. Amém? Seja diferente daqui para frente, para que não venha a ser cegado, amém? E afastado da vida de Deus. Glória a Deus.